Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite, uma mensagem muito gostosa, uma mensagem bastante edificante, e ela tem como tema fundamentos, disciplinas espirituais, amém? Dentro desse tema, fundamentos, eu quero conversar com você essa noite sobre disciplinas espirituais. O texto, queridos, o texto base para a mensagem dessa noite está no livro de Salmos, um texto bastante curtinho, mas muito poderoso, que diz assim, Salmos 11, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? É uma pergunta. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Eu e você, não é disso que eu vou falar, mas só para você ter uma ideia, né, a respeito da questão fundamentos, né, e as disciplinas espirituais são fundamentos. Fundamentos que eu e você, é uma base onde eu e você podemos colocar e construir, edificar a nossa vida cristã. Amém? Então o fundamento é uma base, fundamento é um alicerce onde eu e você edificamos, construímos a nossa vida cristã. E aqui a palavra de Deus está dizendo para nós que quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que o justo pode fazer? E nesses nossos dias, né, na nossa nação principalmente, a gente tem visto que fundamentos estão sendo quebrados, né, destruídos. A família é um fundamento e muitas vezes nós vemos o ataque furioso do reino das trevas contra a família, contra o casamento, contra a educação dos filhos. São fundamentos que estão sendo destruídos. O que o justo pode fazer? A justiça, mesmo que a justiça do homem, né, a nossa justiça aqui do nosso país, ela é um fundamento para o Estado existir. É um fundamento onde o justo, ele se apoia. Agora, se o fundamento da justiça, mesmo essa justiça humana, se o fundamento da justiça ele está sendo destruído, o que o justo pode fazer? Não é verdade? Mas voltando aqui para a nossa ministração, mais propriamente dita, disciplinas espirituais são fundamentos onde eu e você ancoramos a nossa fé cristã, são princípios básicos onde nós edificamos a nossa vida, e assim nós obtemos um resultado surpreendente para o nosso dia a dia, amém? Queridos, a disciplina, ela conota uma ação constante, não é verdade? Então, quando você lecionava, quando você estudava você estudava disciplinas, né? A disciplina está difícil. O curso que eu vou fazer tem muitas disciplinas. E é algo que você faz constantemente. Talvez você possa dizer a mesma coisa a respeito do teu corpo físico. Olha, eu estou disciplinando o meu corpo, eu estou agora passando por um período de uma alimentação mais regrada, e eu estou disciplinando a minha vida alimentar para que eu tenha mais saúde. Talvez você possa dizer também a respeito do teu corpo, dizer o seguinte, eu estou agora, me matriculei numa academia, e estou cuidando do meu corpo, porque eu quero um corpo mais saudável, estou um pouquinho gordinho, quero ficar um pouquinho mais com a saúde em dia. É uma disciplina, é algo que você faz constantemente, amém? E é interessante também você perceber o seguinte, que se duas pessoas se matricularem numa academia, e uma delas, ela vai lá todos os dias que ela se matriculou, e ela faz os exercícios certinho, como o instrutor ensina, ela cuida da sua alimentação, ao final de um período ela vai obter um resultado. E imagine que uma outra pessoa, que se matriculou no mesmo tempo, ela vai lá de vez em quando, ela faz os exercícios matado, como se diz, né? Ela mata um pouquinho os exercícios, ela gazeia a aula dela lá, e aí no final do mesmo período ele também vai ter um resultado, mas não vai ter o mesmo resultado com a mesma eficiência. Então, quando nós pensamos na disciplina para a nossa vida espiritual, da mesma forma, né? O que nós podemos entender com isso é que nós precisamos, é algo muito bom.
A disciplina espiritual é algo que eu e você podemos inserir no nosso dia a dia, aliás, devemos inserir no nosso dia a dia para o nosso crescimento espiritual. E quando eu e você inserimos diariamente essas disciplinas espirituais, nós obtemos um resultado sobrenatural, um resultado extraordinário, um resultado espiritual. Amém? Vamos adiante, então? Então vamos conversar hoje um pouquinho sobre disciplinas espirituais. Queridos, é uma coisa muito maravilhosa, algo bastante simples, são coisas do nosso cotidiano, coisas que você já sabe, que você conhece, e que apenas é um reforço, porque isso é uma base para que a nossa vida cristã tenha êxito. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Quer aprender um pouquinho mais acerca da palavra de Deus? Você quer colocar no teu dia a dia, na tua vida cotidiana, essas disciplinas espirituais para o teu crescimento espiritual? Amém? Amém? Então, queridos, eu vou falar hoje um pouquinho sobre oração, leitura da palavra e meditação na palavra. 3 disciplinas espirituais fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Amém? Então, em primeiro lugar, oração. E eu quero ler com você um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Evangelho de Lucas 11, 1. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos a orar. Queridos, é muito interessante. É muito interessante que os discípulos de Jesus, eles poderiam ter pedido outras coisas para Jesus, né? Eles poderiam ter pedido: Jesus, ensina-nos a curar, ensina-nos a ressuscitar os mortos, ensina-nos a curar os cegos, a permitir que os aleijados se levantem, ensina-nos a impor as mãos sobre as pessoas, expulsar os demônios. Mas eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. E algo muito interessante nesse mesmo versículo, queridos, eu não quis pegar outros, porque tem inúmeras passagens onde fala acerca de Jesus orando, mas nesse mesmo versículo aqui diz o seguinte, que certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Jesus, o Filho de Deus, estava orando, e aí em outras passagens você vai ver Jesus orando de noite, Jesus orando de madrugada, Jesus orando a noite inteira, Jesus orando em um lugar distante. Jesus sai com os seus discípulos para um determinado lugar e diz: fique aqui que eu vou ali adiante e vou orar. Você vê Jesus, o Filho de Deus, constantemente orando. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, ele tinha uma disciplina espiritual de oração. Amém? Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso amado Jesus, ele tinha uma vida de oração. E aí eu e você podemos nos perguntar: mas Jesus precisava orar tanto? Ele não era o Filho de Deus? Precisava orar tanto? Jesus deixou-nos o exemplo de relacionamento com o Pai, de conversar com o Pai, de ter intimidade com o Pai. Jesus é o nosso exemplo, Ele é o nosso mestre. E se Jesus, o Filho de Deus, Ele que tinha total convicção no seu coração que Ele era o Filho de Deus, Ele orava bastante, Ele tinha tempo de intimidade com o Pai, eu e você também podemos ter isso na nossa vida. Eu e você também devemos ter isso inserido no nosso dia a dia. Jesus orava de noite, Jesus passava a noite inteira orando, Jesus retirava-se para um lugar deserto para orar. Ele mesmo diz que quando eu e você fôssemos orar, também nós deveríamos ter um período de oração também num lugar secreto, num lugar íntimo. Ele nos instruiu acerca da oração. Então a oração é uma disciplina espiritual indispensável para a vida do crente, para o crescimento espiritual de cada um de nós. Eu queria que você anotasse, para facilitar a nossa comunicação, e para amanhã também você poder lá no teu grupo familiar compartilhar com as tuas ovelhinhas. Eu queria que você anotasse 3 palavras em relação a esse tema oração. 3 palavrinhas: conversa. Logo abaixo você pode anotar relacionamento e mais abaixo você pode anotar intimidade.
Conversa, relacionamento e intimidade. Esse é um resultado, esse é o resultado da oração. Conversa, queridos. Conversa é falar com Deus. Amém? Quando a gente fala sobre oração, a gente tem aquela ideia de que parece que você está falando, mas está falando com quem, né? O que é oração? Eu vejo que as pessoas usam umas palavras, o pastor usa umas palavras difíceis, ele tem um jeito de orar, mas queridos, oração é conversa. Amém? Você entende assim? Orar é conversar. Gia, dá para eu acho que o meu retorno, eu estou escutando mais à frente. Conversa é falar. Amém? Aliás, oração é conversar, é falar. Então, imagine você conversando com a tua esposa, imagine você conversando com o teu filho, imagine você conversando com o teu pai, aqui, o teu pai terreno. Assim nós desenvolvemos a nossa oração. A nossa oração é conversar com Deus, é falar com Deus. É conversar com Ele, falar com o Pai. Então, a oração é conversa, é uma fala. Nós conversamos com o nosso Pai Celestial. Nós tiramos um tempo para conversar com Ele. Conversa, falar com Deus. O segundo aspecto é relacionamento. Você lembra de Adão? Olha o que a Bíblia diz a respeito de Adão. A Bíblia diz que na viração do dia, o Senhor vinha no jardim e conversava com Adão. O Senhor conversava com Adão, o Senhor caminhava pelo jardim e tinha um tempo de conversa, de relacionamento com Adão e Eva. Tanto que no dia em que eles já haviam pecado, quando Deus aparece no jardim e começa a andar pelo jardim, Ele não encontra Adão naquele caminho. Ele não encontra Adão e Eva naquele lugar de costume, onde eles se encontravam. Então, o relacionamento com Deus é como se eu e você voltássemos para aquele lugar onde Adão conversava com Deus. E em Cristo Jesus, nós precisamos entender que em Cristo Jesus, eu e você somos filhos de Deus. Agora não existe mais inimizade entre nós e Deus. Você entende assim? A Bíblia diz que existia uma separação, por causa do pecado de Adão, existia uma separação entre nós e o nosso Pai. Nós nem poderíamos considerá-lo Pai, mas apenas um Criador. Mas quando Jesus Cristo veio nessa terra e Ele morreu em nosso lugar, Ele nos levou de novo, Ele nos trouxe de volta para o Pai. Eu e você, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Logo, nós podemos caminhar com Deus. Nós podemos ter relacionamento com o nosso Pai Celestial. Assim como Adão tinha lá no passado. Assim como Jesus, e eu falei desde o início para vocês que Jesus orava o tempo todo. Jesus conversava com o Pai. Jesus tinha relacionamento com o Pai. Ele gostava, ele precisava estar conectado com o Pai. Então o relacionamento, ele tem a ver com um pouquinho mais de tempo. Talvez eu e você conversamos com Deus. Talvez rapidamente, né? Muitas vezes dentro do carro, muitas vezes ali acordamos um pouquinho atrasado para ir para o trabalho, para as nossas atividades e conversamos rapidamente. Deus, obrigado por esse dia, muito obrigado pela minha família, abençoe meu dia, amém. Talvez a gente até converse alguma coisa com Deus. Mas aqui, nesse segundo ponto aqui, do relacionamento, caminhar com Deus, é como Adão e Eva que caminhavam um período ali dentro do jardim e tinham aquele momento de intimidade e de caminhada, de conversa, de relacionamento com o Pai. Você deseja ter um tempo de relacionamento com o teu papai? Você deseja ter um tempo de relacionamento, de conversa, um tempo um pouquinho mais de qualidade? Não apenas aquela oração corrida, não aquela oração no trânsito, onde você está cortando a frente de alguém, dando uma buzinada e glória a Deus, aleluia, Senhor, muito obrigado. Aquele abençoado que cortou a minha frente, não sei mais o que. Não, um tempo de qualidade, um tempo de relacionamento, de caminhar com Deus, de passear pelo jardim. Amém? E o terceiro ponto aqui, a intimidade. Intimidade é conhecer o coração do Pai. Amém? Conhecer o coração do Pai. Aqui é um nível um pouquinho mais profundo, não é verdade?
um pouquinho mais profundo, agora é intimidade. Nós estávamos falando sobre a conversa com Deus, nós falamos sobre o relacionamento, sobre caminhar com Deus, agora nós estamos falando de um relacionamento um pouquinho mais profundo, mais íntimo. Intimidade é conhecer o coração do Pai. Intimidade é conhecer o coração do nosso Papai, do nosso Criador. É conhecer os pensamentos de Deus. É conhecer os pensamentos de Deus. O que é que Deus pensa? É expor-se a esse relacionamento. E eu quero fazer uma brincadeira aqui. Eu quero dizer para você o seguinte: as mães, né? As mães, elas acham que conhecem seus filhos, não é verdade? A mãe diz assim: eu conheço meu filho. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Imagina o seguinte: eu sei que eu sou bem jovenzinho ainda, né? Mas eu já passei dos 40. 40 e alguns. Nem parece. Mas é o seguinte, queridos, olha só. A minha mãe, ela conviveu comigo até os meus 20 anos, 22 anos no máximo. Então fazem mais de 20 anos que eu não tenho intimidade com a minha mãe. Eu não moro mais com ela. Agora com a minha esposa, a Tamara, já fazem 16 anos, né, meu bem? 16 anos, né? Quase 17. 16 anos eu durmo e acordo com a Tamara. Quem é que me conhece mais? A minha mãe, que me gerou, que me amamentou, que me deu uns petelecos na orelha, que puxou as minhas orelhas, a minha mãe que me carregou no colo, a minha mãe que quando eu chorei, ela me colocou ali, me abraçou com um troço de peito e me deu carinho, a minha mãe que me educou, que me ensinou as primeiras regras da vida, ou a minha esposa, que há 16 anos ela dorme e acorda comigo, trabalha comigo o dia inteiro. Por mais que a minha mãe me conhecesse até os meus 20 e poucos anos de idade, por mais que eu saí de dentro dela, a minha esposa, por causa da intimidade, me conhece muito mais do que minha mãe. Muito mais do que minha mãe. Então nós entendemos, queridos, que relacionamento, e quando nós trazemos essa brincadeira aqui para o nosso relacionamento com Deus, então intimidade com Deus significa conhecer o coração de Deus. É conhecer muito mais do que aquele que apenas diz assim: Senhor, muito obrigado por esse dia, amém. Senhor, atende o meu pedido, estou precisando de algo, amém. Intimidade com Deus é conhecer o coração de Deus. Quem anda com Deus, quem caminha com Deus, quem tem relacionamento com Deus, com o seu papai, ele conhece mais acerca de Deus. Tem mais intimidade, sabe mais. A Tamara sabe mais da minha vida do que a minha mãe. A minha esposa me conhece muito mais do que minha mãe. A minha mãe pode fazer, se você perguntar para minha mãe assim: e o teu filho? E o Ney, como é que ele é? Ela vai dizer algumas coisas. Meu filho é uma pessoa boa, pessoa esforçada, isso, aquilo outro. Mas se você perguntar para a Tamara, ela vai dizer exatamente quem eu sou. Ela vai contar para você certinho as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas qualidades, a minha personalidade. Porque ela tem intimidade comigo. Então, se eu e você queremos conhecer o nosso Pai, se nós queremos conhecer a nós mesmos, porque quando nós estamos num relacionamento íntimo com o Papai, com Deus, Ele fala conosco. Ele fala das coisas dele, mas Ele fala de você. Ele fala como Ele te vê. Ele fala como Ele te enxerga. Amém? Eu e você muitas vezes não sabemos nem exatamente como nós somos, né? Temos às vezes a gente acorda um pouquinho melhor, às vezes a gente enxerga a vida um pouquinho melhor, às vezes a gente vê as coisas com dificuldade, a gente não tem ainda, muitas vezes, a real ideia de quem nós somos. Mas o nosso papai, aquele que nos fez, que nos criou, ele sabe. Ele sabe tudo de você. E quando nós entramos nesse nível de intimidade, quando nós damos um pouquinho mais de tempo para Ele, quando nós investimos um pouquinho mais de tempo na nossa oração, e nós conversamos com o nosso papai, Ele também revela o nosso coração. Ele revela o coração dele para nós e revela o nosso coração. Disciplina espiritual, oração. E é muito engraçado, queridos, que às vezes, né, nós que vivemos nesse tempo maravilhoso da graça de Deus, então às vezes a gente refuta algumas palavras, né,
Então a palavra disciplina parece que é uma coisa pesada, uma coisa, mas nós vivemos no tempo da graça, você não precisa ter disciplina, você não precisa ter esforço. Mas Jesus era filho. Jesus era filho e se esforçava. Jesus era filho e orava. Jesus era filho e tirava tempo para conversar com seu pai. Sabe, queridos, o que eu e você nesse tempo da graça, sabe por que eu e você inserimos na nossa vida as disciplinas espirituais? Porque somos filhos, justamente por isso. Nós nos esforçamos para ser pessoas melhores porque somos filhos. Queremos agradar ao nosso pai. Que fique bem claro que você praticar oração, leitura da palavra, meditação na palavra de Deus, isso não é salvação, né? Não é por isso, nós não fomos alcançados porque nós orávamos bastante, não é verdade? Você já viu a história de alguém? Você já ouviu uma história onde uma pessoa disse, uma pessoa ímpia que não conhece Deus, que não tem relacionamento com Deus, que foi alcançada porque orava bastante, porque jejuava bastante, porque lia bastante a Bíblia? E aí Deus olhou para ela e disse, essa pessoa ora tanto, como ele é bonzinho, como ele é querido, eu vou me encontrar com ele. Não, queridos, a Bíblia diz muito ao contrário. A Bíblia diz que nisso Deus prova o seu amor para conosco. Porque Ele nos alcançou, nos encontrou, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Então, queridos, oração, leitura da palavra, as disciplinas espirituais que nós estamos conversando aqui, não é para a nossa salvação. Não para garantir salvação, não é para o nosso esforço que Ele nos salva. Ele nos salva porque nos amou. Ele nos amou, nos alcançou e nos tornou filhos, por graça. Agora, porque Ele fez isso por nós, nós reconhecemos que Ele nos amou, que nos alcançou sem nenhum esforço nosso. Agora nós trabalhamos para o nosso Pai. Nós servimos na casa do nosso Pai. Nós procuramos melhorar a nossa vida como pessoa, como crente, como pastor, como líder, como marido, como esposa, porque nós amamos o nosso Pai. Nós queremos cultivar uma vida de oração por amor, por gratidão ao nosso Pai, porque somos filhos. Jesus orava, Jesus tinha tempo de oração, Jesus jejuava, Jesus meditava na palavra, porque era filho. Porque queria estar conectado com o Pai. Quando nós oramos, nós temos intimidade. Quando nós oramos, nós nos conectamos com o nosso Pai. Quando nós oramos, quando nós inserimos a disciplina da oração no nosso dia a dia, nós conhecemos mais acerca dele e conhecemos acerca de nós mesmos. Amém? Amém? Querido, coloque no teu dia a dia. Não saia de casa. Às vezes a gente brinca no nosso grupo familiar, né? Não saia de casa. Não saia, não levante, né? Que eu digo assim, não saia fazendo as coisas sem antes ter um período de conversa com Deus. Sem antes você colocar a tua vida diante dele. Sem antes você orar, sem antes você dizer, Pai, eu te amo. Como é bom estar neste lugar, como é bom estar contigo, papai. Obrigado pela nossa salvação. É uma conversa com o nosso Pai. Obrigado pela minha salvação, obrigado porque o Senhor entregou Jesus. Eu fui alcançado através da vida de Cristo. Obrigado, Senhor, porque não foi pelo meu esforço, mas foi pelo esforço de Jesus. Obrigado porque foi a tua graça que me alcançou. Obrigado por esse dia. Se eu estou respirando, Senhor, é o ar que o Senhor me deu. O Senhor me permitiu viver mais um dia. E você pode colocar a tua vida diante de Deus, você pode colocar a vida da tua família. Eu abençoo a minha família, Senhor. Guarda a minha casa, os meus familiares. Guarda o meu trabalho, os meus negócios, guarda a minha vida. Me abençoe, que o teu Espírito Santo traga sabedoria para que eu possa, nesse dia, honrar o teu nome, fazendo o meu trabalho, desempenhando a minha função lá no meu trabalho. Que eu possa honrar o teu nome, abençoando as pessoas. E eu estou falando aqui de coisas bem conhecidas de todos nós. Mas é importante também, queridos, nós temos um momento de oração onde eu e você nos rendemos diante de Deus. Onde eu e você podemos estar a sós com Ele. Onde eu e você podemos derramar o nosso coração diante dEle sem reservas. Onde você pode contar para Ele, ainda que Ele já saiba tudo. Mas é como o nosso pai, né? Os nossos pais, né? O pai e a mãe. Ele já sabia que o filho fez aquela artezinha lá, né? Mas ele prefere que o filho venha e conte. E diga, olha pai, estava brincando, jogando bola e chutei a bola e quebrei a vidraça.
Ele já sabia, mas é bom você dizer. Então, o nosso Pai, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe onde nós acertamos, Ele sabe onde nós erramos, mas é bom, é necessário, é preciso que você conte para Ele. Converse, diga: Pai, preciso mudar a minha vida. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu ainda sou bem ruinzinho. Eu preciso mudar o meu coração. Isso nós podemos conversar, isso faz parte da nossa oração. Amém? Amém? Aleluia. Vamos adiante, queridos. Então nós falamos sobre oração, conversa, relacionamento e intimidade com Deus. Certo? Numa outra oportunidade nós podemos falar de outros aspectos mais profundos a respeito da oração, mas por hoje ficamos aqui. Segundo ponto, então, da mensagem de hoje, disciplinas espirituais, algo imprescindível para a nossa vida cristã, queridos, é a leitura da palavra de Deus. Você está vendo que eu estou falando sobre coisas do nosso dia a dia, né? A leitura da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus é imprescindível para o nosso crescimento. Eu e você, como filhos de Deus, precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. O primeiro ponto, e eu quero que você anote também, mais 3 palavrinhas aqui. Anote assim comigo: conhecer. E mais embaixo você pode anotar assim: inspirada. E mais abaixo você pode anotar assim também: é a boa notícia. Amém? A palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus é algo que nós precisamos colocar no nosso dia a dia. Eu costumo brincar, queridos, que a palavra de Deus, né, assim como ela está exposta num livro, ela está como Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento é algo que o pai deixa para os filhos, não é verdade? Testamento é que o pai deixa um testamento para os filhos. Então, o nosso Pai Celestial deixou para nós um testamento. Ele deixou a palavra dele. E essa palavra ela é muito mais preciosa do que qualquer tesouro. Amém? A palavra de Deus ela é muito mais preciosa para as nossas vidas, ela é muito mais valiosa do que se Deus tivesse deixado simplesmente 1 tonelada de ouro para cada um de nós. A palavra de Deus é algo precioso, tremendo, maravilhoso. Queridos, a Bíblia diz que o nosso Pai, que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele criou tudo através da sua palavra. Amém? Então eu e você, a gente já falou várias vezes aqui, né? Eu e você podemos criar todas as coisas através da palavra. Quando nós declaramos a palavra de Deus, quando nós liberamos a palavra de Deus, isso tem poder de transformar tudo à nossa volta. Existe um casamento, de repente um casamento que está ali com algum problema, e nós declaramos a palavra de Deus nesse casamento, esse casamento, ele pode ser transformado. Amém? De repente uma situação de doença, de enfermidade, nós liberamos uma palavra de Deus, e essa situação, ela se transforma em saúde, porque é a palavra de Deus. Então eu e você, queridos, precisamos inserir no nosso dia a dia a leitura da palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. É de extrema importância para as nossas vidas, é um fundamento essencial. Nós precisamos basear a nossa vida, edificar a nossa vida através do conhecimento da palavra de Deus. Conhecer traz liberdade. Olha o que a Bíblia diz, um versículo bastante conhecido, inclusive o presidente Bolsonaro, na sua campanha, colocou esse versículo, talvez você vai lembrar disso. João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Do lado daquela palavrinha conhecer, escreve assim: liberdade. A palavra de Deus, relacionar-se com a palavra de Deus, através da leitura da palavra de Deus, eu e você encontramos conhecimento, e o conhecimento nos torna livres. Lembra da canção que nós cantamos aqui? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. De onde você sabe que você é filho de Deus? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, a palavra afirma isso. Aqueles que Ele chamou, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! O Espírito Santo habita no meu espírito e testifica que eu sou filho de Deus.
O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus habita no teu espírito e ele clama, Abba Pai, Paizinho querido. Nós somos filhos de Deus. Quando nós conhecemos a palavra nos liberta. Por quê? Porque a mentira, a palavra de Deus é a verdade. A mentira aprisiona, não é verdade? A mentira aprisiona, a verdade liberta. A verdade liberta. E conhecerão a verdade, e a verdade os tornará livres. Aleluia. Amém. Segundo ponto, inspirada. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é inspirada. Queridos, eu sei que eu e vocês estamos vivendo depois da cruz. Amém? Glória a Deus que nós vivemos depois da cruz de Cristo. Nós estamos no Novo Testamento. A palavra de Deus mais relevante para nós está no Novo Testamento. Mas a Bíblia está dizendo para eu e você que toda a Escritura, ela é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela traz ensinamento, ela traz correção, ela traz ensino para as nossas vidas. Eu costumo já desde alguns anos, a gente tem um plano de leitura, de ler a Bíblia toda no ano. E a gente lê a Bíblia inteira, todo ano a gente lê a Bíblia toda. Mais adiante a gente vai falar sobre a importância da meditação na palavra. Aqui eu vou fechar nessa parte da leitura da palavra, apenas dizendo para você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia inteira. Faça um desafio com você mesmo. Não é difícil. Não é tão difícil. Apenas ali 15 minutos por dia você consegue ler a Bíblia inteira num ano. Se você se apressar um pouquinho, você consegue ler até mais, né? A Marli já leu uma vez, né? Em poucos meses, né, Marli? Leu a Bíblia inteira. Em poucos meses. Então é possível, dentro do teu tempo, dentro da tua vida corrida, mesmo assim você consegue ler a Bíblia inteira num ano. Então nós temos, e eu sempre desafio as ovelhinhas do nosso grupo familiar, e graças a Deus esse ano também, a gente tem ali um aplicativo, e esse aplicativo a gente consegue ler a Bíblia inteira, cronologicamente, como os fatos aconteceram, como os livros foram escritos. E isso traz para nós, queridos, algo muito, muito legal, muito gostoso, que é conhecer toda a história da Bíblia. Conhecer toda a história, você não vai mais confundir Moisés, você não vai mais confundir as histórias, né? Tipo, Moisés construiu a arca, por exemplo, né? Moisés construiu a arca. Não construiu a arca, né? Quem construiu a arca foi Noé. Então você não vai mais confundir as histórias. Você não vai mais confundir, sei lá, Davi na cova dos leões, Daniel derrotou Golias. Não, você não vai mais confundir, porque você conhece a Bíblia. Amém? Então é importante você conhecer a Bíblia. É importante você conhecer as histórias, porque a Bíblia está dizendo para nós que toda a Escritura ela é inspirada. Agora é o seguinte, você pode pegar, e isso a palavra de Deus, você vai tendo conhecimento da palavra de Deus, e você vai perceber que existem coisas que aconteciam naquele tempo e que hoje não precisa mais fazer. Por exemplo, você vai ler a Bíblia e lá vai estar escrito que o povo de Israel precisava sacrificar. Os sacerdotes tinham que pegar lá os boizinhos, criar os boizinhos e sacrificar para que o pecado do povo fosse encoberto. Mas hoje não precisa mais, amém? Hoje não precisa mais. Mas você precisa se situar no tempo. Então eu sei hoje o sangue de Cristo, o sacrifício uma única vez, me deu direito à vida eterna e todos os meus pecados já foram apagados. Amém? Limpos, santificados. Você não precisa mais sacrificar o carneirinho. Você não precisa mais criar um boizinho para sacrificar. O nosso Senhor
Nosso amado Jesus morreu no nosso lugar, uma única vez, e nos livrou da morte, nos livrou do pecado para sempre. E eu e você temos direito à vida eterna. Mas você precisa conhecer. Está vivendo um tempo da graça, um tempo gostoso, um tempo bom, mas conheça a palavra de Deus. Até para refutar alguns ensinos atravessados que tem por aí. Aí o seguinte, conhecer me traz liberdade. Inspirada, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é apta para nos ensinar. Nós tiramos mesmo do Antigo Testamento, tiramos ensinamentos preciosos para a nossa vida. Preciosos, coisas extraordinárias. Quando você lê a história de Davi, um menino ali com cerca de 13, 14 anos, derrotou um gigante, um homem de guerra, através do poder de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus na vida dele, tiramos ensinamentos preciosos. Toda a palavra é inspirada. Em terceiro lugar, nesse mesmo ponto, é uma boa notícia. A palavra de Deus é uma boa notícia, amém? A boa nova. Você sabe que a televisão, se você ligar a rede Goebbels, o Plim Plim, você vai ter fake news, más notícias, notícias ruins, uma série de notícias ruins. Mas a palavra de Deus é a boa nova, amém? A palavra de Deus é uma boa notícia. Essa você pode espalhar por aí. Então, se a palavra de Deus é uma boa notícia, ela precisa ser anunciada. Aleluia! A palavra de Deus é uma boa notícia, ela precisa ser anunciada. Eu e você devemos anunciar, proclamar, declarar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus. Por um acaso, hoje eu estou compartilhando com vocês a palavra de Deus, mas cada um de nós podemos compartilhar essa mesma palavra, aonde nós formos a partir de amanhã, ou talvez até agora. De repente você vai fazer um lanche, de repente você vai na casa da sogra, comer aquela maionesezinha do almoço, né, que sobrou do almoço, vai na casa da sogra fazer aquela jantinha hoje à noite, você pode falar para ela, olha, escutei uma palavra de Deus maravilhosa. Você pode amanhã no teu trabalho falar, na hora do cafezinho lá, falar para o teu companheiro lá de trabalho e dizer, escutei uma palavra de Deus, uma boa notícia. A palavra de Deus diz que eu posso conversar com Deus, que eu posso ter intimidade com Deus, que eu posso ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus me ensina, me instrui, tem ensinamento para todas as áreas da minha vida. A palavra de Deus é uma boa notícia. Você pode e você deve espalhar essa boa notícia. Amém? Terceiro ponto, queridos. Mais uma disciplina espiritual. Meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Olha o que diz Salmos 1, versículo 1 e 2. Um texto bastante conhecido também. Salmos 1, versículo 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Amém? Bem-aventurado, né? Aquele que tem a satisfação em meditar na palavra de Deus. Dia e noite. Como é importante meditar na palavra de Deus. Lembra que eu falei a respeito de nós lermos a Bíblia inteira dentro do ano? Então, essa leitura da Bíblia, eu sempre comento com os meus irmãos, que é uma leitura onde você não tira muito tempo ali. É para conhecimento, para você saber das histórias, conhecer das histórias. Mas você precisa, é uma leitura corrida. Senão você não consegue ler ela durante o ano. Você trabalha, você tem os seus afazeres. Mas a meditação da palavra é outra coisa. Aí é quando eu e você nos expomos à palavra de Deus, quando você pega um texto da palavra de Deus, e como diz um pastor querido, conhecido nosso, ele diz que você precisa brigar com o texto. Você pega lá um texto da palavra de Deus, e você precisa lutar com ele. Você precisa brigar com ele, conversar com aquele texto, pedir auxílio ao Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, o que é que essa palavra está dizendo para mim? O que essa palavra quer dizer para a minha vida? O que é isso, ser mais do que vencedores em Cristo Jesus? Eu não entendo. O que é ser mais que vencedores?
A Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Às vezes a gente não consegue entender, porque você olha para uma área da tua vida e de repente você está sendo derrotado naquela área. Aí você precisa pegar esse texto da palavra de Deus, declarar esse texto, meditar nesse texto e dizer: Senhor, me ajude a entender essa passagem. A tua palavra está dizendo que eu sou mais que vencedor. Eu preciso entender isso, eu quero viver isso na minha vida. Isso é meditar na palavra de Deus, assim como o Salmo disse, de dia e de noite. Queridos, a última palavra para as nossas vidas antes de dormir deveria ser a palavra de Deus, não é verdade? Imagine você dormindo com o texto da palavra de Deus, aquilo ali trabalhando no teu coração, trabalhando no teu subconsciente. A Bíblia diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem, né? Imagine você deitadinho na tua cama, descansando o teu corpo físico e o Espírito Santo de Deus trabalhando naquela mensagem que você leu da palavra de Deus antes de dormir. Só que muitas vezes eu e você ficamos aqui, né, na frente daquela telinha abençoada, do nosso celular ou da nossa televisão. Às vezes ficamos vendo um filme ruim lá, né, um filme com cenas de morte, com palavrões e um monte de coisa, e dormimos com isso. E isso fica ruminando no nosso coração, isso fica ali na nossa cabeça durante a noite. Mas imagine se eu e você meditássemos na palavra de Deus, fizéssemos uma boa leitura da palavra de Deus antes de dormir, e essa palavra ficasse no nosso coração ali. Queridos, a meditação na palavra de Deus, ela tem a mesma conotação, o mesmo sentido de... Eu acredito que todos vocês aqui já viram uma vaquinha pastando. Todo mundo já viu uma vaquinha pastando? Talvez nem todo mundo, mas eu tenho certeza que depois dessa mensagem, o dia que você vê um boizinho lá no pasto, você vai prestar atenção nele. Então imagine um boizinho lá no pasto. O boizinho lá no pasto, ele estica a lingona dele assim, ó, e pega o capim e engole. Pega a grama e engole. Pega a grama e engole. Engole. Ele não mastiga. Ele pega, corta e engole. E assim é. Aí você vai ver lá naquela vaquinha lá no pasto, lá pançuda, né? Bem... Por quê? Porque ela engoliu. É mais ou menos a nossa leitura bíblica durante o ano, né? Você engole, certo? Aí, depois de um tempo, a vaquinha pega aquela graminha que está lá no estômago dela, que ela comeu lá uma meia hora atrás, e ela traz de volta aqui, ó, e começa a ruminar. Ela começa a ruminar. Mastiga, 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 engole. Traz de volta o outro lá, mastiga, 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 engole. Esse processo, queridos, é a meditação. Esse processo é a meditação, é tirar todo o nutriente do alimento para a vida. O boizinho precisa fazer isso para tirar todo o nutriente ali da grama, do capim que ele comeu, para nutrir a vida dele, para alimentar a vida dele. Assim é a palavra de Deus, quando eu e você lemos a palavra de Deus e meditamos, tiramos um tempo ali conversando com aquele texto, pedindo para o Espírito Santo de Deus nos auxiliar a entender, a compreender aquele texto, é a mesma expressão. Nós tiramos todo o nutriente da palavra de Deus para a nossa vida. Aí eu e você nos tornamos cristãos maduros. Aí eu e você nos tornamos cristãos crescidos, mais fortes, mais fortalecidos. Se o boizinho se fortalece ruminando aquela comida, tirando todo o nutriente daquela comida, eu e você nos fortalecemos na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é pão. A palavra de Deus é pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós alimentamos a nossa vida. Nós buscamos força na palavra de Deus. Quantas vezes eu e você estávamos desanimados com uma situação, com alguma coisa, e nós folhamos a Bíblia, começamos a ler um texto da palavra de Deus, começamos a conversar com aquele texto, permitir que aquela palavra entre no nosso coração, e aquilo traz um conforto, traz uma força, traz uma vitalidade, e você se levanta e você começa a lutar novamente. Amém? Disciplina espiritual, meditar na palavra de Deus. Anote comigo também, queridos, 3 palavrinhas aqui dentro desse tema, meditar na palavra de Deus. Eu coloquei novamente, aliás, eu coloquei uma palavra diferente aqui, ó. Identidade. Mais abaixo você escreve assim, mentalidade.
E mais um pouquinho abaixo, coloque assim, convicção. Identidade, queridos. Identidade é aquilo que nós já estamos conversando. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós entendemos a nossa identidade. Quando nós juntamos oração e leitura da palavra de Deus, nós entendemos quem nós somos. Você sabe que você não está aqui por acaso. Amém? Você sabia que existe um propósito maior para você estar aqui? Quando eu estou falando aqui, não estou falando aqui na igreja, estou falando aqui nessa terra, nesse tempo, nesse mundo. Queridos, nós estamos aqui como peregrinos. A Bíblia diz que eu e você nessa terra somos peregrinos. Nós estamos aqui passando um tempo de passagem, para que nós possamos escolher a nossa vida, escolher a nossa eternidade. E quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós entendemos o propósito da nossa vida, o real propósito. Queridos, identidade é uma coisa muito interessante. Você já viu pessoas que fizeram faculdade, estudaram bastante, de repente para ser, sei lá, eu vou colocar aqui uma profissão. De repente a pessoa estudou para ser um engenheiro. Ela estudou, ela se preparou, e aí de repente ela talvez exerceu a profissão dela, talvez por uns 10 anos, aí num belo dia ela percebe que ela não está feliz, que ela não está contente com aquilo dali, ela não tem prazer naquilo. Aí de repente ela, sei lá, vê na internet um cursinho de culinária, e ela começa a perceber que ela gosta de fazer comida, que ela gosta de fazer bolo, que ela gosta de fazer uns pratos mais elaborados, e ela se dedica àquilo, e ela percebe que aquilo ali, ela nasceu para fazer aquilo. Ela nasceu para ser um chefe de cozinha. Estudou para ser engenheiro, mas nasceu para ser um chefe de cozinha. Isso é identidade. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela gera isso em nós, ela gera identidade. Nós descobrimos quem nós somos. Amém? Queridos, eu tenho uma coisa bem certa na minha vida. Tem muitas coisas que eu não entendo ainda. Tem coisas que eu não sei o que vai ser. Mas uma coisa eu sei. Eu tenho lá uma empresa, mas eu tenho certeza que um dia eu vou ter que fazer alguma coisa com ela. Vou ter que vender, vou ter que fechar, vou ter que dar para alguém, não sei. Um dia ela não é minha identidade. Eu faço de coração, traz recurso financeiro para a minha vida, mas eu tenho certeza que é um período, é um tempo. Vai chegar um tempo que ela não vai fazer mais parte na minha vida. Agora é o seguinte, eu tenho uma certeza, uma identidade. Eu sei que Deus me chamou para fazer isso que eu estou fazendo aqui. É a minha identidade. Eu sei que Deus me chamou para fazer isso. E eu não tenho a pretensão de falar para o mundo inteiro, eu não tenho a pretensão de... Eu não pedi para isso, mas eu sei que é isso. Mas eu não pedi, mas eu sei que é isso. É a minha identidade. E talvez eu não vá falar para o mundo inteiro, talvez eu não vá falar para milhões de pessoas, mas sabe de uma coisa? Eu me esforço para falar para vocês. Eu me esforço para ser, juntamente aqui com os nossos irmãos, líderes dessa igreja, para sermos bons exemplos para vocês. Para poder trazer uma palavra que inspire o coração de você, para que você também descubra a tua identidade. E se de repente, assim como o Senhor disse, né, que vocês deveriam pregar a palavra, né, em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e aos confins da terra, se isso estiver nos planos de Deus, amém. Mas hoje a minha convicção, a minha identidade é saber que nós estamos aqui para servir a essa comunidade, para ministrar a palavra de Deus, para incentivar você a descobrir o teu chamado, o teu papel, a tua identidade aqui nessa terra. Amém? E deixa eu dizer algo para você nessa noite. Queridos, cada um de você aqui tem algo extraordinário dentro de você. Cada um de você aqui tem um potencial extraordinário que talvez você ainda não descobriu. Quando eu era mais jovenzinho, esses dias atrás, quase ontem, queridos, eu não tinha muitas pretensões na minha vida. Talvez pelo meio onde eu fui criado, eu não tinha muitas perspectivas acerca da minha vida. E hoje eu percebo quanta coisa Deus permitiu eu fazer. Aí entra um segundo ponto aqui desse tema.
Eu pedi para você anotar sobre identidade e agora vamos falar sobre a mentalidade. Porque quando nós sabemos da nossa identidade, e eu e você somos filhos de Deus. Amém? Diga assim: eu sou filho de Deus. Em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus. Essa é a tua identidade. Amém? Depois você vai descobrir o que você nasceu para fazer aqui nessa terra. Mas pense, você já sabe da tua identidade. Agora tem uma coisa muito preciosa também dentro desse tema: mentalidade. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus muda a nossa mentalidade. A nossa mentalidade. E como eu disse para você, queridos, eu pensava acerca da minha vida poucas coisas. Não tinha muita clareza, muita ambição. Me contentaria com bem menos do que eu tenho. Mas o Senhor mudou a minha mentalidade. Amém? Mudou a minha mentalidade. Ele me fez enxergar mais. Ele me fez enxergar mais. E eu digo para você essa noite: permita que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus mude a tua mentalidade. Você pode mais, meu irmão. Amém? Você pode mais. Lá no teu trabalho, lá na tua vida profissional, você pode mais. Permita que a tua mentalidade mude, que os teus pensamentos sejam mudados. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas precisamos mudar a nossa mente. Precisamos transformar a nossa mente. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós tiramos a mentalidade de escravo e colocamos, através da palavra de Deus, nós construímos uma mentalidade de rei. A Bíblia diz que eu e você somos reis e sacerdotes. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E esses dias atrás eu compartilhei algo com vocês a respeito da mentalidade, né? E a gente diz que a mente é o recipiente. Nós temos a mente de Cristo. Agora, o que você está colocando na mente de Cristo? O que é que eu e você colocamos na mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo, mas para nós construir uma mentalidade de reis, uma mentalidade de filho de rei, de príncipes de Deus, nós precisamos colocar coisas boas na nossa mente. Amém? E meditar na palavra de Deus é colocar coisas boas na nossa mente. Quando nós meditamos, quando nós lemos a palavra de Deus, isso muda a nossa maneira de pensar. Isso muda a nossa maneira de enxergar a vida. Como eu disse para você, querido, hoje eu enxergo coisas maravilhosas. Eu vejo possibilidades. Às vezes, onde a gente encontra alguma situação difícil, mas através da palavra de Deus, através da nossa mente transformada, a gente começa a enxergar possibilidades. Existia ali uma coisa difícil, uma dificuldade, uma coisa intransponível, mas nós, pela mentalidade que a palavra de Deus cria em nós, nós começamos a enxergar possibilidades. Começamos a enxergar caminhos. Onde nós não tínhamos saída, não tinha solução, nós começamos a enxergar solução. Permita que a palavra de Deus, que o relacionamento com a palavra de Deus, que a meditação da palavra de Deus, gere em você uma mentalidade de filho de Deus. Queridos, quando muitas vezes nós passamos num lugar e de repente nós percebemos que nós temos uma mentalidade muito pequena, né? De repente você passa lá, por exemplo, né, a diferença da mentalidade de filho de Deus e a mentalidade de um servo, de um escravo. No mundo, dizem que quando você é elevado a uma posição de governo, uma posição de destaque, o mundo diz que você é servido pelas pessoas. Isso é uma mentalidade de servo, de escravo. A Bíblia diz que aquele que está na posição de destaque deve servir aos outros. Isso é uma mentalidade de filho de Deus. Amém? Talvez quando nós entramos aqui no portão, quando nós entramos aqui na nossa igreja, de repente você pode encontrar um papelzinho no chão. Mas daí a mentalidade de escravo diz assim: tem uma pessoa que vai juntar isso daqui. Mas a mentalidade de filho de Deus diz assim: não, esse lugar é meu. Esse lugar é meu. Eu posso juntar esse papel. Eu posso limpar o banheiro. Eu posso servir no estacionamento. Isso é mentalidade de filho de Deus. Lá no teu trabalho, de repente, as pessoas te deram uma promoção. E você trabalhava lá, fazia uma função mais simples.
E tinha lá pessoas que estavam acima de você, mas agora você recebeu uma promoção e você foi colocado como o chefe daquele lugar. E agora você olha com a mentalidade de escravo e diz assim, agora é o seguinte, agora eu vou mandar em todos eles. Agora eles vão me servir, eles vão ter que me levar aqui. Mas a mentalidade de filho de Deus diz o seguinte, o Senhor me colocou aqui para servir essas pessoas, para promover essas pessoas, para desenvolver esses profissionais, para facilitar a vida deles. Queridos, lá na nossa empresa, eu e a Tamara, nós somos as pessoas que mais trabalhamos lá. Tudo que os guris fazem lá, eu e ela já fizemos. Essa semana, essas 2 últimas semanas, estava o motorista de férias, lá estava o Ney lá, cambiando o caminhão velho para cima e para baixo. Servindo. Lá nós limpamos as coisas, nós limpamos o banheiro. Muitas vezes eu vou lá no banheiro dos meninos, lá eu vou lá e limpo. A primeira escalinha de limpeza do banheiro lá, eu estava na escala. Depois eles falaram assim, não precisa mais, pode deixar, a gente limpa sozinho. Isso é mentalidade de filho de Deus. Servir. O maior é aquele que serve. A palavra de Deus muda a nossa mente. Amém?